Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Sprint Programaria. Eu sou a Juliana Martins, vou acompanhar vocês hoje. Espero que essa jornada esteja sendo bastante produtiva, que vocês estejam conseguindo absorver bastante conteúdo. A gente vai falar hoje sobre um tema relacionado a produtos, sobre como sair do achismo para tomar decisões baseadas em métricas. O tema é bastante denso, então por isso eu estou deixando até meus contatos aqui. Se vocês quiserem trocar depois, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre a cultura de produtos, fiquem à vontade para me adicionar, para me procurar nas redes. E por ser um assunto bastante denso, eu sugiro que vocês aproveitem os links que estão mencionados nesse material e procurem saber mais sobre o conteúdo, porque a ideia aqui é entender muito mais sobre como as métricas influenciam no gerenciamento de projetos, no gerenciamento de produtos e também na gestão da própria organização, né? Como isso interfere nos nossos negócios. Então, por favor, tomem anotações, tomem lugar, fiquem à vontade e vamos começar a nossa jornada de hoje. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou a Juliana Martins, eu sou mãe do Miguel, paulista da Gema. Coloquei essa anotação aqui porque eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, foi uma experiência maravilhosa, mas eu realmente sou de São Paulo. Eu atuo há 10 anos no mercado de tecnologia e estou como Product Manager na Nubank. Eu sou membro do movimento Black Money, sou conselheira no Mulheres de Produto e participo também do comitê técnico do TDC. Para chegar até aqui, eu passei por gerenciamento de projetos, consultoria de negócios, consultoria de implantação de sistemas para atendimento ao cliente. Atuei também como supervisora de helpdesk. Comecei a atuar em fintech no setor de meios de pagamento. Hoje eu estou numa empresa que é bem mais generalista a título de serviços financeiros, mas comecei minha carreira em telecom. Tá, mas e daí, né? O que faz um Product Manager? Eu trouxe aqui para vocês um conceito apresentado pelo Mart Kagan, que ele descreve o profissional como sendo uma pessoa responsável por descobrir um produto que seja valioso, utilizável e viável. Em linhas gerais, o PM ele é responsável por fazer a intersecção, ele está ali na intersecção entre o design de usabilidade de produto, tecnologia e o time de negócios. Essa pessoa é que faz a amarração entre todas essas áreas para garantir que o que esteja sendo construído seja um objeto de valor, que efetivamente atenda uma necessidade, uma dor do cliente, mas que também traga benefícios para o negócio. Então, o papel do PM é um papel bastante amplo. Quais são as principais habilidades para ser um PM, né? Primeiro, é ter habilidade para definir estratégia. É super importante que você tenha uma visão macro em relação às necessidades do mercado e também às necessidades do consumidor, olhando principalmente os objetivos da organização e quais são os grandes atingíveis esperados. Análise de dados, e é justamente nesse ponto que a gente vai falar sobre hoje, que é em relação a métricas. Dados, eles apoiam muito a tomada de decisão. Proposição de valor, e aí aqui é sempre importante a gente frisar que quando nós estamos falando de proposição de valor, nós estamos falando tanto para o negócio quanto para o cliente final. É super importante que o que esteja sendo construído, ele efetivamente agregue algum tipo de valor e benefício para os dois lados. Ele tem responsabilidade também de acompanhar o ciclo de vida de um produto. Existem cenários que o produto ele morre sim, um produto ele não foi feito para viver para sempre. No processo de iteração, os produtos acabam sendo muito modificados e isso é inclusive positivo para que haja posicionamento de marca e o produto permaneça de pé. Mas em alguns cenários, pivotar faz parte pivotar faz parte do processo. E é o PM que vai indicar quando é que esse momento chegou. Atuação no design de produtos. Diferente do que algumas pessoas acreditam, né, que a responsabilidade é exclusiva de UX, não. O PM ele participa muito desse processo, do processo de discovery, do levantamento de informações, da avaliação das informações trazidas pelas entrevistas realizadas pelo usuário, até mesmo para a composição de backlog. Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que um bom gerente de produtos deve ter experiência em pelo menos uma das áreas mencionadas ali nas intersecções e ser apaixonado por todas as 3. O que eu acho muito legal é porque como o PM, ele fala trabalhar como gestão de produtos é também trabalhar com pessoas, essa conexão com outras pessoas, não só com os stakeholders, mas as pessoas que vão compor o seu time, elas são fundamentais para que você tenha sucesso no seu trabalho. Então, é natural que você acabe aprendendo muito mais do que o seu escopo, é até esperado que você aprenda mais do que o seu escopo, e conte com a colaboração das outras pessoas para a cocriação do seu produto. Eu
o Mark Kagan traz essa frase que é: não importa quantas features você lança, o que importa é se você realmente resolve o problema. E isso é super importante. Existem algumas frases já que estão bastante consolidadas no mercado, como ame o problema e não a solução, e elas estão muito vinculadas ao que o Mark Kagan diz aqui, que não adianta você ter um aplicativo cheio de funcionalidades, mas que na verdade ele não é funcional. Então, você lançar várias informações para o cliente e ele não consegue consumir aquilo que você está lançando e aquilo não gera valor, ele pode acabar matando o seu produto. E para você saber, onde atacar, o que fazer, que estratégia tomar, o mais importante é definir onde é que você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Onde você está mirando? O que você espera? O que a organização espera com aquele produto e em qual prazo? Para definir boas metas, existem alguns frameworks, um deles bastante conhecido é o OKR. A gente não vai falar sobre ele aqui hoje, mas eu acho que é super válido dar uma pesquisada depois, porque ele acaba direcionando a organização por um período geralmente de quarter para alcançar determinados objetivos. Ele não substitui a visão estratégica de longo prazo, não é isso, mas ele direciona e facilita a comunicação entre os times para que a estratégia seja cumprida ou para que os times tenham orientação para cumprimento dessa estratégia. Mas para falar de metas e objetivo, a gente precisa dizer o que é óbvio, né? A questão é que o óbvio, ele não é óbvio. O óbvio é uma coisa muito particular. E a visão quantitativa cria um vocabulário em comum, ou seja, ela facilita e possibilita que os times conversem e entendam qual que é o problema que está sendo discutido ali. Ela apoia e sustenta a definição de um objetivo. Então, primeiro, a gente precisa entender e quantificar os resultados para que a gente possa efetivamente avaliar qual que é o cenário para criar objetivos e traçar metas que sejam coerentes e também mais assertivas. Uma das técnicas para essa criação de meta é uma técnica chamada SMART. Essa técnica, ela diz que as metas, elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Quando ele diz que precisa ser específica, é porque ela precisa ser bastante clara. O time precisa ter bastante visão do que está sendo proposto e qual que é a expectativa daquela meta. Mensurável. É super importante que o que está sendo entregue, ele possa ser medido. E é aqui que entram as métricas. Por isso que as métricas suportam as estratégias e suportam os objetivos. É importante que você consiga medir, inclusive para saber quão distante você está do seu sucesso. Se é preciso fazer algum tipo de movimentação na sua estratégia para alcançá-lo. É importante que seja alcançável. Então, por mais que a gente tenha o North Star Metric, que é um olhar muito mais para a linha do horizonte, em relação aos objetivos da organização, os objetivos mais de curto prazo é que efetivamente, e aí com curto prazo estou falando aqui de quarters, geralmente, que efetivamente os times vão trabalhar. Precisam ser relevantes, tanto para os clientes quanto para clientes internos e externos e também para o negócio. E precisa ser temporal, ou seja, a gente sempre tem que fazer um cohort, a gente sempre tem que fazer uma metrificação e definição de período e prazo que a gente está acompanhando aquele resultado, porque eles podem mudar, principalmente, por exemplo, por sazonalidade. O resultado que você obtém, dependendo do seu segmento, no Natal, é completamente diferente do resultado que você vai ter nas férias de julho, por exemplo. Então, a necessidade de você temporarizar a sua atividade e os números que você está trabalhando e o objetivo que você quer atingir é super importante. E aí, para falar de métricas, na verdade, antes da gente entrar em informações em si, é muito importante a gente falar do conceito, né? Métricas, ele acaba permeando tanto ferramenta, processos e cultura. E como é que é trabalhar com isso no dia a dia, né? Como ferramenta, elas geralmente até são fáceis de ser implementadas, elas estão bem ali em cima da linha do iceberg, né? Porque a instituição geralmente vem com um direcionamento muito organizacional em relação às ferramentas que vão ser utilizadas para acompanhamento e gestão de métricas. Então, este processo talvez fácil não tenha sido a melhor palavra, mas é o menos complexo de ser implementado.
Já quando a gente está falando de processos e cultura, a gente está falando de uma complexidade muito maior, porque processo é o que vai fazer com que as pessoas, é o que vai direcionar as pessoas e trazer contexto para o uso da ferramenta. É ele que efetivamente vai justificar o motivo pelo qual as pessoas precisam utilizar ferramentas para dar visibilidade para a organização. E aqui ferramentas, eu não estou falando de ferramentas necessariamente de software, tá? Mesmo utilização de técnicas e frameworks para isso, também são ferramentas, como o OKR. E a cultura, para que as pessoas efetivamente possam internalizar essas informações e internalizar essa visão muito mais voltada para dados, muito mais voltadas para métricas, como um processo organizacional, como uma forma de pensar produtos, uma forma de pensar problemas e soluções. E aí eu mencionei agora sobre essa questão de data-driven e de ter uma visão pautada em dados, né? E aí a gente vai falar aqui sobre data-driven versus data-informed. Uma pessoa data-driven, ela geralmente tem uma visão muito embasada e muito específica relacionada a dados. Uma pessoa data-informed também utiliza os dados, mas ela utiliza a experiência, a intuição, bom senso e também traz inputs qualitativos. Esses inputs, geralmente, eles são derivados de discoveries, entrevistas com os usuários, percepção do cliente, resultado de NPS. Então, são informações que ajudam e apoiam as pessoas a ter essa tomada de decisão, também considerando dados. Quantificar o comportamento para tomada de decisões não é um processo fácil, porque quando a gente está falando desse modelo qualitativo, a gente está falando muito mais de ouvir o que o cliente, as percepções do cliente e como ele reage ao nosso produto. Mas quando a gente está falando sobre quantificar, a gente precisa avaliar o comportamento por uma outra perspectiva. E aqui nessa matriz, a gente consegue olhar um pouquinho melhor como é que a gente pode fazer isso. Para ter uma visão quantitativa do comportamento, o ideal é que a gente se foque nesse segundo quadrante, onde a gente consegue olhar o que o cliente faz, não o que ele fala. Acontece muito do cliente falar que faz alguma coisa, ou que prefere alguma coisa, mas quando na verdade o comportamento dele é outro. Ele tem uma solução meio paliativa para resolver o problema dele, ele consegue se virar, ele consegue buscar, por exemplo, soluções no próprio mercado para aliviar a dor, às vezes não necessariamente para atender 100% da necessidade dele, mas o fato dele conseguir, o fato dele buscar, faz com que a empresa tenha que pensar se aquela empresa, ou aquele produto, ou aquela forma de resolver o problema, e aí a gente já está falando de story mapping, né, pode ser um eventual concorrente. Então, é muito importante focar, quando a gente está falando em quantitativo, nesse segundo quadrante. Dados versus métricas. Você não escolhe os seus dados. Um PM, ele escolhe as métricas. Porque os dados, eles não podem ser manipulados. Os dados, eles estão ali, são informações relevantes que devem ser utilizadas para tomada de decisão. Mas que decisão? E que tipo de dados? É super importante que as métricas sejam estabelecidas a partir de dados que sejam mensuráveis, ou seja, você tem acesso a essas informações, e que elas também façam sentido para o objetivo. Métrica per se podem direcionar a organização para o lugar errado. E aí, o Benjamin, que é o escritor do Lean Analytics, ele traz que uma boa métrica ela é simples de entender, comparativa e é uma taxa ou uma razão, ou seja, é um número. Mas a parte de simples de entender é onde eu mais queria focar esforço, porque uma métrica ela tem que ser importante para a organização e inteligível o suficiente para ser entendida por qualquer pessoa da organização. Então, se você olhar para uma métrica, e aquela métrica, e eu não estou falando de buscar a informação, query de dados, para execução de SQL, para poder trazer as informações de dados para suportar essa informação. Não é isso. Mas se todas as pessoas da organização conseguirem olhar, por exemplo, para um Key Result de uma organização, aí olhando lá para que eu mencionei sobre objetivos, sobre OKR, e conseguir entender qual que é a métrica que está sendo utilizada para suportar aquele resultado-chave que está sendo estabelecido para aquele produto, todo mundo vai conseguir não só direcionar os esforços para atender o objetivo, mas também questionar se os valores que estão sendo colocados ali fazem sentido ou não. Não é sobre uma crítica aos dados, mas é como os dados estão sendo utilizados para a tomada de decisão.
E existem métricas ruins. Uma delas, por exemplo, são métricas de vaidades. Aqui embaixo eu já coloco um exemplo, que são, por exemplo, downloads, page views, curtidas, seguidores. Elas são métricas, são dados, mas não necessariamente mostram a saúde da sua organização. Vamos supor um aplicativo que tenha tido na última semana 5 milhões de downloads. Mas esse é um aplicativo do mercado financeiro que ninguém abriu. Se ninguém abriu o aplicativo e baixou por pura curiosidade ou por algum efeito do próprio mercado, mas não realizaram um cadastro, não abriram um aplicativo, elas não tiveram contato com o seu produto. Então, por mais que você mencione que você teve 5 milhões de downloads nas últimas semanas, isso não necessariamente direciona para onde a sua companhia vai e nem se ela efetivamente está trazendo receita, se ela é uma empresa sustentável e rentável para o mercado. Mas existe uma coisa super importante em relação a métricas, que é contexto. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É a mesma coisa em relação a metas. Se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe qual que é o objetivo da sua organização, qualquer métrica vai fazer sentido. É importante que a métrica seja estabelecida para suportar o direcionamento do objetivo, e não o contrário. Eu trouxe aqui uma pirâmide, um modelo, um framework bastante conhecido. Isso aqui, ela chama métrica Piratas por conta do acrônimo, de R. O acrônimo está em inglês, vocês podem encontrar, às vezes, os R's em posições diferentes, mas isso também está relacionado à maturidade da organização. Mas, em linhas gerais, o primeiro item que está ali no tópico, ele está relacionado à aquisição. Como os clientes te encontram, como eles entram em contato com a sua empresa, quais são os pontos de contatos para entender qual que é o seu produto. Ativação, quando ele efetivamente ele se torna um cliente, quando é que ele deixa de só conhecer a sua empresa, ele deixa de fazer parte daquela sua base de leads e efetivamente passa a consumir o seu produto. Receita, que é quando efetivamente ele passa a gerar dinheiro e aí fazer parte da sua cadeia de capital. Retenção, quantos clientes você está retendo e por que você está perdendo. Essa informação é super relevante, não só para você mudar ou adaptar a sua estratégia para não perder mais clientes, mas às vezes, inclusive, até para mudar características do seu produto. E indicação. Indicação é muito relacionado a processo de boca a boca, como as pessoas conhecem o seu produto, indicados pela satisfação do que outras pessoas estão recebendo. E para suportar os KPIs desse funil, a gente tem métricas para acompanhar o sucesso ou os resultados de cada uma dessas fases do cliente no funil. Por exemplo, em aquisição, tanto quantidade de cliques que você tem no site, que é o CRT, ou visitantes que você tem, seja no seu aplicativo, ou seja na loja virtual. Para ativação, você pode considerar a quantidade de leads, que são clientes que podem ser prospectados depois para serem convertidos em clientes. Cadastros realizados no site, ou o CAC, que é o quanto que a empresa investiu em marketing para que esses clientes fossem convertidos para a base. Na receita, a gente tem o Lifetime Value, que é o quanto de dinheiro, o quanto de receita o cliente trouxe para dentro da organização em um determinado período. O MRR está relacionado à recorrência, que é Monthly Recurring Rate, que é quanto de dinheiro recorrente aquele cliente traz para a organização. Em GM, que é o Gross Margin, a gente está falando de receita bruta. ARPA, que também é um outro indicador, ele está relacionado à receita média por conta. Em retenção, a gente pode considerar a quantidade de usuários ativos, tanto diário, semanal ou mensal, que é esse Daily, Weekly and Monthly, que é o DAO, WAU, MAU. E principalmente a taxa de churn, que são quantos clientes saíram da sua base, deixaram de ter contato com o seu produto. E indicação, que é esse processo de referral, a gente pode considerar coeficiente viral, que são quantas pessoas ouviram falar do seu produto por outras pessoas e acabaram entrando em contato com a sua organização e adquirindo o produto, ou seja, vieram através de indicação, boca a boca.
E o NPS, que é o nível de satisfação daquele cliente com o seu produto, de clientes da base que acabam influenciando pessoas que ainda não são clientes. Por exemplo, o que a gente tem em aplicativo, aquelas estrelinhas, elas acabam influenciando o comportamento do consumidor. Tipo, o produto tem um monte de estrelas, a pessoa, por mais que não conheça aquela marca, às vezes resolve apostar porque vai solucionar a dor e está super bem avaliado. Mas uma das coisas que também é importante considerar no estabelecimento de métricas é o momento da sua organização, porque isso vai fazer muita diferença em que tipo de métrica você precisa equilibrar, que tipo de métrica você precisa considerar e em qual delas você precisa colocar mais esforços. Por exemplo, quando a gente está falando de um modelo de negócio que está bem no começo e a gente ainda está falando dessa primeira fase aqui deste gráfico entre empatia, aderência e validade, é muito mais para validar. As métricas, elas servem muito mais para você aprender sobre o mercado, entender o que está acontecendo lá fora, do que efetivamente sobre a receita que o seu produto está gerando. Já quando a gente está falando dessa segunda fase do gráfico, aí sim a gente está falando de quanto que ele traz de retorno financeiro e a gente está falando de quanto que a gente consegue escalar. Para quantas pessoas a gente consegue levar esse produto. Então, a gente está falando já de otimização, a gente está falando de um outro momento da organização e maturidade de produto. Entender quais são as métricas, ele impulsiona não só pequenas iniciativas ou startups, mas também grandes organizações. O Facebook, ele tem por exemplo, taxa de engajamento. Uma das métricas que eles avaliam é a quantidade de usuários que utilizam a ferramenta. O Airbnb a noite reservadas com review, maior do que 4. Então, é estabelecido uma métrica e estabelecido um objetivo para poder avaliar, inclusive, a taxa de sucesso. O Uber, quantas corridas são concluídas com review? A Amazon, quantos pedidos Prime são entregues? Quinto andar, imóveis alugados em período inferior a 14 dias. Então, veja que essas métricas estão sempre relacionadas ao objetivo do negócio e elas sempre observam o comportamento do consumidor. A Renner coloca ali as parcelas pagas no cartão dentro do vencimento, porque fora do vencimento, por exemplo, a gente pode ter um fluxo de deságio, e aí aquela carteira, aquele dinheiro vale menos, porque agora a gente está falando de um débito, né, sobre a nossa base. Mas números sozinhos não vão te dar as respostas. Você também deve pensar criticamente nas características qualitativas do seu negócio. É bem o que eu falei inicialmente. Não adianta exclusivamente olhar só para dados. Ter uma visão crítica sobre as informações que você tem e também sobre o que você está efetivamente observando é super importante. Tem muita métrica, muita. Por isso que eu falei que o assunto é super denso. Eu escolhi o funil R para trazer para vocês, para dar um pouco de visibilidade de como as métricas podem suportar uma estratégia, o que pode fazer sentido para cada um dos KPIs daquela ferramenta. Mas a gente tem diversas outras, como Stability Index, a gente tem Gross, tem Launch Rate, que você pode considerar, tem o ROI, que é super importante, que é o retorno sobre o investimento. Mas o mais importante do que saber sobre as métricas é saber quando utilizá-las, em que momento elas fazem sentido, como encaixar essa métrica ao seu objetivo e à sua estratégia. Eu queria dizer aqui que as métricas precisam ser utilizadas como ferramenta. As métricas são um meio e não um fim. E caminhando para o fechamento, eu queria deixar aqui uma reflexão de que métricas devem ser utilizadas como ferramentas. Métrica, elas são um meio e não um fim. É super importante a gente sempre lembrar disso para não cair naquele erro que eu mencionei há pouco, que é ficar tão apegado às métricas que deixa de observar os outros fatores que também influenciam a característica do seu negócio, influenciam a característica do seu produto. Então é isso. Eu espero que esse material possa apoiá-las, que as informações que estão mencionadas aqui de alguma forma possam ajudá-las não só para processos futuros, não só para desenvolvimento de produto, mas também para que a gente possa criar esse espaço de conexão e de troca. Como frase para terminar aqui, eu queria dizer que a melhor métrica é aquela que consegue medir, que consegue direcionar o time para o sucesso. Então, esses são os meus contatos. Super obrigada pelo espaço e por compartilharem esse tempo comigo. Tchau, tchau!